Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Davi e neste vídeo nós vamos aprender sobre os cristais, a sua estrutura, a sua formação e suas aplicações. Então neste vídeo nós vamos explorar o fascinante mundo dos cristais, entendendo o que são monocristais e policristais. Vamos entender também as suas diversas aplicações na indústria e na tecnologia, certo? Hoje, os cristais eles são utilizados em diversos setores da indústria, certo? E também na parte de moda, certo? Vamos desvendar um pouco dos segredos deles, que moldam o nosso mundo. Então vamos lá. Para começar, o que são cristais? Cristais são sólidos com a estrutura atômica ordenada e repetitiva, ou seja, por toda a sua rede ele vai ter uma estrutura uniforme, certo? Formando uma rede tridimensional. E elas se tornam de grande importância, pois os cristais eles são encontrados em diversos campos, desde a tecnologia até a joalheria, moldando o nosso mundo. Por exemplo, os cristais, os monocristais, eles se tornam raros, pois a sua disponibilidade na natureza ela é escassa. Elas são mais difíceis de serem elaborados, de serem sintetizados em laboratório, ainda que possível, porém esse processo é mais caro, enquanto os policristais, eles são de maior acessibilidade no mercado, o valor dele não é tão caro, certo? Ele possui uma maior disponibilidade na natureza e ele pode ser sintetizado. E de importância, nós vamos ver posteriormente em todos os ramos hoje onde ele é encontrado, certo? Então vamos entender a diferença de monocristais e policristais. Bem, os monocristais, eles possuem uma estrutura atômica uniforme e contínua, ou seja, por toda a sua rede é a mesma estrutura uniforme. Então, dessa forma, ele possui um alto teor de pureza e ele vai ter propriedades excepcionais, propriedades físicas e elétricas, certo? Já os policristais, eles possuem compostos múltiplos, diversos cristais menores ou grãos, certo? Esses grãos menores, eles possuem orientações e tamanhos variáveis. Dessa forma, são mais comuns na natureza e mais fáceis e baratos de serem sintetizados. Como os cristais são formados? Os cristais eles ocorrem quando as moléculas de uma substância se organizam em estrutura ordenada, formando um sólido cristalino. Só que diversos outros fatores naturais também influenciam na produção natural do cristal, como a temperatura, pressão, taxa de resfriamento. Tudo isso influencia na formação e o crescimento dos cristais, que é o caso das pedras preciosas, o diamante, o rubi, a esmeralda, que todas são encontradas hoje nos túneis vulcânicos que posteriormente vão para os leitos dos rios, certo? Estas pedras preciosas são formadas bem profundo no tubo vulcânico, cerca de 150 metros a 200 metros da superfície, e tudo isso influencia na formação desse monocristal. Já os policristais, eles podem ser produzidos, certo? E existem diversos métodos de fabricação, sendo um dos mais comuns o Bridgman e a evaporação de solvente, certo? Então, os policristais, como eles podem ser sintetizados em laboratório, o seu preço e o seu valor são menores, porque a oferta dele é maior no mercado, entende? Ele é menos exclusivo. E por que os monocristais são tão valiosos? Bem, nós descobrimos que eles possuem diversas aplicações e em diversas áreas, como na eletrônica, que é utilizado para fazer chips, transistores, componentes eletrônicos. Então, hoje, o monocristal de silício ele é muito utilizado nos componentes eletrônicos, na formação de computadores, celulares, televisões. Então, ele tem um alto valor no mercado de tecnologia, devido à sua alta pureza e propriedades físicas de condução elétrica, certo? Dessa forma, o seu custo ele passa a ser mais elevado, porque ele tem pouca oferta, pouca abundância no mercado e o seu custo é elevado, né? E para sintetizar em laboratório, como é um cristal, um monocristal de alto teor de pureza, esse processo ele é muito complexo
vai exigir um alto teor de pureza. Dessa forma, para alcançar esse resultado, os custos são muito elevados. Então, os monocristais costumam ser muito valiosos por conta disso. Possui alto teor de pureza, propriedades físicas excepcionais para as tecnologias, a sua oferta no mercado e na natureza ela é escassa e o seu custo para produzir em laboratório é muito elevado. Então, dessa forma, as tecnologias tendem a ser caras por conta disso e em diversas outras aplicações também. Onde os cristais são encontrados ou são utilizados? Como falei, na eletrônica, eles são utilizados para a fabricação de chips, transistores, que vão impulsionar o mercado e indústria da informática. Em óptica, eles são utilizados na fabricação de lentes, compostos de lasers, outros compostos ópticos como vidros de alta resistência. Por exemplo, os cristais de safira hoje são muito utilizados na lente dos celulares, porque eles são mais resistentes. Então, quando o celular cai, o vidro da câmera ele protege mais, porque ele é uma lente muito resistente, certo? E também tem aplicação na medicina e telecomunicações, na joalheria, dos adornos e acessórios, como pedras de diamante, rubis, esmeraldas, são muito valiosos por conta da sua beleza, a sua dureza e a sua singularidade. No ramo da energia, por exemplo, da energia solar, é muito utilizado monocristais de silício na fabricação da célula do painel solar, da célula fotovoltaica, certo? Dessa forma, quando você utiliza monocristais, ele possui alto teor de pureza. Dessa forma, a eficiência energética dele é o máximo atualmente no mercado. No passado, foi utilizado policristais de silício. Dessa forma, ele tinha baixo teor de eficiência, certo? E o tamanho da potência nominal das placas não passavam de 550 watts. Hoje, a tecnologia avançou, certo? Como o processo para alcançar ainda mais um teor alto de pureza, haja visto que hoje é 99% de pureza, para alcançar ainda mais é um processo muito mais caro. Então, para alcançar maior eficiência energética dessas células fotovoltaicas, eles estão utilizando topagem de N-type, certo? E também mudando o formato da conexão das células entre si, para que dessa forma alcance uma maior potência nominal na placa, junto com a maior eficiência energética. Olá, eu sou o Gabriel, vou estar dando continuidade a respeito do assunto dos cristais. E aqui nós vamos estar vendo o que dá cor aos cristais. Então, podem ser impurezas, né? Então, impureza ou defeito na estrutura atômica vai estar causando uma variação na cor desses cristais. Ou então, defeitos, como faltas ou desvio na rede cristalina, vai estar causando a absorção e reflexão da luz em comprimentos de onda específicos. Então, vai estar mudando a tonalidade desses cristais. E como exemplo, nós vamos estar tendo o rubi, que ele é um composto do mineral corindo, que é um óxido de alumínio. Então, com a eventual substituição dos átomos de alumínio por átomos de cromo, vai estar causando a cor avermelhada que a gente vê nos rubis. Da mesma forma, as ametistas, né, que uma substituição por átomos de ferro vai estar causando ali a cor roxa, né, de forma mais acentuada ou mais leve, dependendo da sua concentração. E outros elementos vão estar causando ali uma variação da cor dos cristais. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, a gente vai ver que os cristais são extremamente importantes para a tecnologia e eles impactam em diversos setores. Da mesma forma, os monocristais, eles também se destacam porque eles são pela sua pureza, né, e suas propriedades que são excepcionais, que também são extremamente importantes para os avanços tecnológicos atuais. Também entendemos agora sobre a cor, então o que causa a variação de cor nesses cristais, então vão ser as impurezas e os defeitos na sua estrutura, né? E para terminar, vou estar falando de mais dois cristais aqui que são muito conhecidos, que no caso seria o diamante, e ele ocorre em situações extremamente específicas, então vai estar sendo ali numa distância, uma profundidade de 150 a 200 km abaixo da superfície, e é necessário essas condições justamente para que o carbono, então sob a forma de grafite, ele
se organiza numa estrutura cristalina cúbica, que é a característica do diamante. E mesmo o diamante, ele vai estar sofrendo ali de variação na sua tonalidade, dependendo das impurezas ou de mudanças na sua estrutura cristalina, como é o caso do diamante rosa, né? Bastante conhecido. Também vamos estar tendo a esmeralda, e também ocorre, né, nas suas situações de pressão, temperatura extremamente específicas, e ela é uma variedade do mineral berilo, que a gente vê ali a sua estrutura, né, a sua composição química, e a sua cor verde ela vai estar ocorrendo devido a presença de impurezas, que aí vão estar sendo o cromo, o vanádio e o ferro. Então a gente fica por aqui. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, ou só compartilhar algum comentário sobre o tema, seja bem-vindo e obrigado pela atenção.